Consolidação das leis trabalhistas foi criada em 1943 para garantir os direitos dos trabalhadores. De lá para cá, as relações de trabalho sofreram grandes mudanças ao longo dos anos. Por isso, a reforma trabalhista de 2017 foi criada para acompanhar essas mudanças e abranger todas as relações de trabalho, que antes não eram previstas na lei. Mas o que de fato mudou? Quais foram as principais mudanças? Por que sua empresa precisa se adequar à reforma trabalhista? Para explicar tudo sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa a advogada especialista em Direito do Trabalho, Amanda Caputo. Seja bem-vinda, Amanda! Olá, Léo. Muito bom estar de volta. Muito bom ter você aqui de volta também. Conte pra gente só um resuminho. O que é a reforma? Vamos lá. A gente tem que lembrar que o mundo está super se modernizando. Então as leis, elas acabam ficando ultrapassadas, não é? Então a gente sempre tem que estar atualizando para conseguir acompanhar a demanda. E agora em novembro a reforma faz 5 anos, ela faz aniversário. Ela foi promulgada, né, a legislação em novembro de 2017. Então ela faz 5 anos, porém ela ainda gera muita dúvida. É muito mesmo, né? E ainda vai mudando uma coisinha ou outra também, né? Sim, sim. O que é bom, né? Sim, exatamente. Vamos fazer algumas coisas aqui. A gente tem uns cards e eu acho que é legal a gente falar o antes e o depois de algumas coisas. Sim, sim. Vamos começar então com negociações. Fala um pouquinho sobre isso. O que acontece? Antes, a legislação trabalhista, os acordos trabalhistas eram muito ligados ao sindicato, à coletividade. Agora não. Para estreitar a relação entre o empregado e o empregador, a legislação ela estabelece que os acordos podem ser feitos diretamente. Legal. Então é bem legal. Então o empregador tem uma demanda, ele chega para o empregado, né, para o trabalhador, olha, tenho tal demanda. Vamos pactuar, vamos fazer assim, vamos fazer de acordo com a legislação. Nada em desfavor ou contra. Mas os acordos podem ser individuais, empregado e empregador. E não mais através dos sindicatos, as negociações coletivas, pode ser de uma forma mais íntima. Mais íntimo. E isso tudo num contrato. Exato. Por exemplo, a gente trata as negociações, mas a gente firma um contrato sobre isso também. Sim, eu brinco que o advogado tem trabalho porque as pessoas ainda gostam de fazer verbalmente. Então, tudo por escrito. Legal. Tudo no contrato de trabalho. Muito ou os bom. aditivos. Aí, jornada de trabalho que sempre gera muita dúvida. Sim, a jornada de trabalho antes ela era muito engessada. Então, era aquelas 220 horas mensais, não é? E as 44 semanais. Agora não, agora tá tudo muito flexível. Então, agora a gente tem regulamentado as jornadas 12 por 36, um exemplo muito comum das enfermeiras, dos plantonistas. Dos policiais. Exato. Bom, a gente tem também o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele que dos garçons, por exemplo. Você não vai precisar de um garçom para uma festa todo dia. Então, você vai pagar pela hora trabalhada, aí você já paga o fundo de garantia, as férias, o 13º. Então, a nova CLT, né, com a reforma, ela trouxe muitas opções, um leque muito grande para os empregados e para os empregadores regulamentarem de acordo com a necessidade deles. Legal isso, muito bom. Deslocamento do trabalhador, como era antes, como está agora? Muito polêmico. Não é? Muito eu polêmico. Também acho. Eu acredito que nós falamos desse assunto da outra vez que eu estive aqui. Como é que funcionava antes? O trabalhador, vamos aqui contextualizar com a região, morava em Cruzeiro e trabalhava em Aparecida. Então, o tempo de deslocamento dele, ele era computado. Então, entrava para a jornada de trabalho. Ele trabalhava 8 horas, descontava-se o horário da estrada. Hoje, não mais. Hoje é a hora que se chega no trabalho. Exatamente. Lembrando que antigamente também não era regulamentado. Eu chego no trabalho com uma roupinha que eu vim de casa. Aí eu tenho que colocar o uniforme. Como é que funciona esse tempo? Não é mais computado. Então, eu entrei na empresa para tomar café da manhã, para trocar de roupa, o tempo não é mais computado. É só a partir do momento em que você bate seu ponto para trabalhar efetivamente na sua função. Então, a hora que você já está de uniforme, de café tomado. Exatamente. Prontinho para entrar no trabalho. Prontinho para entrar. Isso é bem interessante, é bem importante dizer também. Então, chegue antes. Chegue antes. Tome seu cafezinho antes. Tome seu café antes. Troque sua roupinha antes. Boa. Tem muitas demandas no escritório com esse tema. Que é diferente da pausa, que é o que a gente pode falar. Você tem direito a uma pausa, né? Sim, exatamente. Trabalhou mais de 6 horas, tem direito até 2 horas para se alimentar, para descansar. Porém, antes, como eu disse, a legislação era muito engessada.
Então era aquilo, tem que ter de 1 a 2 horas, acabou. Hoje em dia não. Hoje em dia tem pessoas que preferem tirar 30 minutos e diminuir a jornada. E aí ela pode ir embora mais cedo? E ela pode ir embora mais cedo. Porém, tudo isso tem que ser escrito, expresso. Então, o que era muito engessado, muito certo, hoje pode ser flexível, de acordo com a demanda da empresa e de acordo com as necessidades do empregado. E tá até surgindo agora, né, essa coisa de diminuir a carga horária de trabalho, né? Eu vi um monte de gente colocando na internet já também sobre isso. Sim. Talvez porque as empresas estejam entendendo que, será que de repente eu preciso realmente que o meu funcionário cumpra, sei lá, 8 horas de trabalho, se ele pode render em menos horas, se ele tá mais feliz assim? Isso também provavelmente vai entrar na lei, né? Sim, é o que nós estamos conversando. A jornada pode ser reduzida. Um exemplo de jornada reduzida na construção civil, né? Os pedreiros, os arquitetos, aquele pessoal que trabalha na obra. Eles trabalham 9 horas por dia, certo? Na sexta-feira eles trabalham 8 e folgam no final de semana. Entendeu? Então a gente está chegando num momento muito interessante da legislação. A gente pode adaptar as situações, a lei e agir corretamente com todos. Isso é muito legal. E essa coisa do diálogo é importante, né? De que você conseguir, olha, minha necessidade é essa, você pode, tais dias eu preciso mais e outros dias eu posso te favorecer. Enfim, isso é bem legal. Home office, que todo mundo começou a falar muito agora, polêmico, né? Também. Eu estava vendo uma reportagem ontem de uma funcionária que era espionada. Eu vi isso. No laptop dela. O laptop tem a câmera, né? E ela era espionada pela câmera dentro da casa dela. Então ela levantava da mesa para beber água, ela levava uma advertência. Ela levantava da mesa para comer, eles printavam e ela levava uma advertência. Isso é ilegal. Muitas empresas adotam cartão de ponto online, sistemas que a pessoa faz o login na plataforma da empresa, já começa a computar a jornada. Então, tem diversas formas de controlar a jornada, que não seja essa, invadindo a privacidade. Lembrando uma coisa muito interessante, os contratos de home office têm que ser muito bem feitos. Por quê? A lei estabelece que o empregador forneça a infraestrutura e o equipamento todo para o seu funcionário. Então, se eu não tenho em casa, a empresa tem que me oferecer. Exatamente. Não adianta você... Olha, hoje a gente trabalha aqui na equipe de TI, da televisão. Você vai trabalhar em casa. Com que equipamento? Será que o empregado tem uma cadeira confortável para ele não ter problema ergonômico? Será que ele tem um computador bacana, um sinal de internet legal? Então, tudo isso é obrigação do empregador. E se ele tem? A empresa tem que pagar isso para ele também de alguma forma ou não? Não tem nada estipulado. Eles estão com uma medida provisória agora para regulamentar o home office, porque o home office ainda é uma coisa muito nova. Né? Muito nova. A pandemia fomentou. Né? Colocou todo mundo para trabalhar em casa. E, por exemplo, agora no fórum, as audiências são online, facilitou bastante. Facilitou, né? Mas tem essas outras coisas, né? Que você fica na dúvida. Mas será que eu vou gastar mais na minha casa com alguma conta específica que eu não gastava antes? Porque eu ficava sem, vamos supor, né? Ficava o dia inteiro fora de casa. Agora está dentro de casa. E agora, como fica a alimentação, o transporte? Tem o seu benefício, tem o seu malefício. Exato. Tem o empregado que não se adapta a trabalhar na própria casa. Às vezes ele se distrai com uma televisão. Isso não pode acontecer. E tem empresa também, Abi, que ela contrata por demanda. Então, eu vou te contratar como minha advogada. E aí, eu quero que você me entregue 10 contestações por mês. Então, o seu trabalho não é por hora, é por produção. Isso é muito interessante também. Interessante, boa. O Léo tem uma perguntinha. Vamos para o Léo agora. Eu tô achando isso muito bom e a gente colocando esses cards também tá maravilhoso, viu, Amandinha? Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha aqui para a doutora. Em relação ao WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp de empresas e tal, se isso também pode caracterizar trabalho fora do horário estipulado. E também a respeito das convenções coletivas, né? Como você tinha falado, se isso pode ser retroativo também. Se eu posso pegar um funcionário meu e falar assim, não, vamos rever esse nosso acordo aqui a partir desta reforma. Ok, vamos lá. Vamos falar primeiro do WhatsApp. Dependendo do cargo e da função, você tem que responder aquela mensagem de WhatsApp. Porém, fora do seu turno, fora do seu horário, você não é obrigado a responder nada. E dependendo da demanda, pode caracterizar, sim, uma hora extra, uma extensão na jornada. Isso é completamente possível.
E quanto à convenção coletiva? Ela não retroage, mas é o que a gente estava conversando. Tudo é diálogo. Olha, empregado e empregador conversando. Não tá legal para mim. Tá legal para você? Vamos rever esse ponto, vamos adicionar, porque antes era tudo muito fechado, né? Não tinha essa flexibilidade. Hoje tem. Então é possível sim o empregador chamar o funcionário ou o funcionário chegar até o empregador e conversar. Olha, não tá legal assim, vamos fazer de tal forma, vamos pactuar de um jeito diferente? Então dá sim. Muito bom. E já que o Léo falou, vamos falar de bancos de horas, então. Polêmico também. Polêmica. Muito polêmico. O que acontece? Hoje em dia, as empresas utilizam do banco de horas para mascarar hora extra. Então, o que é o banco de horas? O banco de horas nada mais é do que uma hora extra que não é remunerada. Então, eu trabalho 8 horas por dia. Então, eu posso fazer até 2 horas a mais. Então, tá bom, vou trabalhar 10 horas por dia. Para onde vão essas minhas horas? Pro banco de horas. E aí, o que acontece? Eu quero tirar uma folga porque é aniversário da minha filha. Eu recorro ao banco de horas. Então, esse banco de horas são as suas folgas e as suas horas que você pode ir abatendo. Lembrando que a empresa tem até 6 meses para conceder. Então, você tem 6 meses para juntar. Certo? E você tem 6 meses para usufruir. Não pode virar ano. Não. E aí, o que acontece? Você é mandado embora. E aí? E aí? Perdi? Não. A empresa vai te pagar como hora extra. E se passar dos 6 meses? Ela também tem que pagar como hora extra? Ela também paga como hora extra. Porque daí ficou 6 meses, passou o prazo, agora também já não quero mais, já cansei, já tirei férias. E lembrando que banco de horas não é automático. Certo? Então, olha, Abi, a partir de agora é banco de horas. Não é assim. É tudo por escrito, é tudo por contrato, por aditivo contratual, por acordo. Entendi. Entendeu? Boa. Se não, é hora extra. Se não, é hora extra. Se não tem acordo, é hora extra. Boa. Férias parceladas, que eu achei muito legal. Muito interessante. Antigamente, o funcionário era obrigado a tirar 30 dias de férias. Então, muita gente pensa assim, muita gente gosta, muita gente não. Eu não gosto, eu tô adorando agora, eu parcelo a minha em prestações. Exatamente. Por quê? Você consegue aproveitar um pouquinho do verão, um pouquinho do inverno, um pouquinho das férias escolares, um pouquinho de algum feriado. Então, é muito interessante. Então, pode ser parcelado em até 3 vezes e não precisa ser em períodos iguais. E tem período mínimo? Sim, 5 dias. 5 dias. É legal. Boa. Porém, tem empresa que aceita uma fração menor. Olha, Glícia, preciso só de um diazinho aqui e depois... Um dia é muito difícil, mas, por exemplo, um pacotinho de 3... né, de 3, tirei a sexta e volto segunda. Um pacotinho de 3, mais um pacotinho de 7, aí depois eu tiro um de 20. Lembrando, 3 parcelas. 3 parcelas. Sempre. E para o trabalhador ter direito a férias, tem que trabalhar no mínimo 12 meses. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp para você. Com você, Léo. Temos uma perguntinha e boa, por sinal. Mário Sérgio. Boa tarde a todos. Na jornada 12 por 36 horas, tem algum dia de folga além do dia que a pessoa fica em casa no seu descanso? A pessoa trabalha 11 horas e 1 hora de refeição. A carga horária semanal conta essas 12 horas ou apenas as 11 horas trabalhadas? Legal. Vamos lá, gente. A jornada 12 por 36, como a gente acabou de dizer, ela é regulada pela CLT, certo? Então, a pessoa... É como se fosse um dia sim, um dia não, ela trabalha. Então, ela trabalha 12 e folga 36. Então, trabalha um dia sim e um dia não. A pergunta dele, não tem nenhum dia de folga. Por quê? Porque ela já trabalha e folga 1. Então, ela trabalha 12 e folga 36. Então, não tem mais nenhum dia. E a jornada não é computada pelas 220 horas semanais. Então, ela pode ser computada de outra forma. A jornada 12 por 36, a gente brinca que é um pontinho fora da curva. Porque é diferente, né? É diferente, o regime é diferente. Mas ela tá dentro das normas da CLT e ela é legal. Então, ela tá dentro da lei. E aí, a perguntinha dele, se eu tiro 1 hora de almoço, conta as 12 horas mesmo. Conta as 12 não horas, conta 11, né? Exatamente. Boa. Tem mais uma aqui que é a demissão por acordo, que antes tinha que fazia, mas fazia, né? Debaixo dos panos. Debaixo dos panos, né? Como era? Bom, não quero mais trabalhar para você, Abi. Você também não quer que eu continue trabalhando. E aí? Aí só tinha aquela conversa. Bom, ou você me manda embora, ou eu peço para sair. E aí o prejuízo era grande. Se você me manda embora, você tem que pagar a multinha dos 40%. Se eu me despeço, eu não tenho seguro-desemprego, eu perco a multinha, eu não posso sacar meu fundo. E aí? A legislação agora
traz a possibilidade do acordo. Ou seja, não estou satisfeita, você como empregadora também não está satisfeita, vamos chegar num acordo? E aí, como é que funciona? Todas as verbas que eu ia receber a título, algumas verbas, por exemplo, a multinha que você tinha sobre o fundo de garantia, você recebe metade. Então, o FGTS, metade dessa multinha. Então, tudo é reduzido à metade. Legal. Todas as suas compensações são reduzidas à metade. Exceto suas férias, 13º, o aviso prévio também você recebe pela metade. Que legal. Então, essas bonificações acerca de multa, de aviso prévio, pela metade. O resto, tudo normal. Normal. Exatamente. E você também não saca o seu seguro-desemprego. Ah, tá. Mas o FGTS, sim. Sim, o FGTS, sim. Legal. Boa, tem mais uma perguntinha para você. Temos mais uma pergunta. Parabéns, Di. Felicidade, o nome da pessoa, interessante. Boa tarde. No caso de empregado doméstico, no E-Social não tem opção de horário alternativo. Eu faço horário normal e no contrato coloco o alternativo, é isso mesmo? É isso, doutora? Isso, exatamente. O E-Social é para simplificar. O que é o E-Social? É o recolhimento de todos os tributos do seu funcionário doméstico em apenas uma guia. Então, por exemplo, eu quero colocar uma empregada doméstica na minha casa. Será que eu tenho capacidade técnica para gerar uma guia para recolher a FGTS dela, uma guia para pagar o INSS dela? Não. O governo facilitou para que ele consiga arrecadar, de fato, e fez esse E-Social. Então, o empregador doméstico vai, acessa o sistema, recolhe, emite a guia e recolhe já com todos os tributos que é devido para o funcionário doméstico dele. Ele preenche tudo ali. Exatamente. Então, é uma facilidade para que você consiga regularizar o seu trabalhador doméstico. E aí, o que acontece no E-Social? Ele é mais engessado. Porque o empregador doméstico é presumidamente ausente de recurso para preencher essa guia, né? Às vezes a dona de casa não tem a capacidade. Não está entendendo o que está sendo perguntado ali. Mas pode-se fazer um contrato diferenciado para o trabalhador doméstico. E lembrando, se o trabalhador doméstico trabalha à noite, tem que pagar adicional noturno. Se faz hora extra, tem que pagar hora extra. Se trabalha domingo, exatamente. Né? Hoje, trabalhador doméstico é equiparado ao trabalhador urbano. Então, tem os mesmos direitos. Lembrando, trabalhador doméstico, motorista, a diarista não, a empregada doméstica, todo mundo que trabalha em casa é trabalhador doméstico. Jardineiro, limpador de piscina. Tudo. Trabalhou dentro de casa, que não seja home office, claro, trabalhador doméstico. Gente, adorei, Amandinha. Chegaram várias perguntas. Acho que a gente podia depois separar essas perguntas pra gente fazer numa próxima só pra responder. Podemos? Eu volto. Por favor, que a gente já quer. E a forma que ela explica fica fácil de entender, né, minha gente? Mas se tem mais dúvida, faz o seguinte. Entra em contato, o telefone é o 12 98168 6907. Amandinha, seja bem-vinda, viu? Sempre à nossa casa. Muito só chamar bom. que eu tô aqui. Por favor, um beijo pra você.